Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre ligação covalente ou molecular. Esse é mais um tipo de ligação interatômica, ou seja, que ocorre entre átomos. Nós já estudamos a ligação iônica, que é o tipo de atração que acontece entre o cátion de um metal e o ânion de um não metal. Já a ligação covalente é realizada normalmente entre não metais. Por que normalmente? Há casos de ligação covalente entre metal e não metal, mas isso a gente vai estudar mais para frente. Numa ligação covalente, os átomos se juntam por emparelhamento ou compartilhamento de um par de elétrons. Esses dois elétrons da ligação passam a pertencer simultaneamente aos dois átomos. A união desses átomos por ligação covalente forma uma estrutura denominada molécula. Isso é importante. Quando os átomos se juntam por ligação iônica, a estrutura formada não pode ser chamada de molécula, e sim de composto iônico. Okay? A molécula é formada pela união de átomos por ligação covalente. E a união de moléculas forma uma substância molecular. Na ligação covalente, não há formação de um cátion nem de ânion, porque não há um átomo que perde elétrons para o outro, como acontece na ligação iônica. O que ocorre aqui é um compartilhamento de elétrons, a gente vai ver já já como isso ocorre. Então vamos lá. Uma molécula, que é a estrutura formada por ligação covalente, pode ser representada graficamente pela fórmula molecular, por uma fórmula estrutural plana ou por uma fórmula eletrônica, também conhecida como estrutura de Lewis. A fórmula molecular eu vou fornecer, porque dois elementos podem formar diferentes moléculas. Tudo bem? Existem dois tipos de ligação covalente. A ligação covalente comum, que pode ser simples, dupla ou tripla, e a ligação covalente coordenada ou dativa. Okay? Então a gente vai estudar cada caso aqui. Ligação covalente comum. Os dois elétrons da ligação são provenientes de átomos diferentes. Como eu já disse, em cada ligação covalente ocorre o compartilhamento de um par de elétrons. Ok? Nesse caso, um elétron é proveniente de um átomo e o outro elétron é proveniente de outro átomo. Para a gente montar a fórmula estrutural plana e a fórmula eletrônica de uma molécula, já que a fórmula molecular sou eu que forneço, a gente precisa saber quantas ligações covalentes comuns são realizadas por cada elemento. Na primeira coluna eu coloquei grupo ou elemento. O elemento aqui é o hidrogênio e os principais grupos da tabela periódica cujos elementos realizam ligação covalente. Como os elétrons que participam das ligações são os elétrons da camada de valência, a última camada, na segunda coluna eu coloquei aqui os elétrons da camada de valência dos elementos da primeira coluna. Isso aqui a gente descobre fazendo a distribuição eletrônica, né? Faz a distribuição eletrônica e descobre quantos elétrons esses átomos têm na sua última camada. Então vamos lá. O hidrogênio tem apenas um elétron. Os elementos do grupo 13 têm 3 elétrons na última camada. Grupo 14, 4 elétrons na última camada. Grupo 15, 5 elétrons na última camada. Grupo 16, 6 elétrons na última camada. Grupo 17, 7 elétrons na última camada. Os átomos eles se ligam para atingir o octeto, ou seja, ficar com 8 elétrons em sua última camada. Cuidado, não é para ficar com 8 elétrons no total. É para ficar com 8 elétrons em sua última camada. Alguns elementos não seguem a regra do octeto, então eu vou falar já já sobre isso. São exceções. Vamos começar então pelo grupo 14. Os elementos do grupo 14 têm 4 elétrons em sua última camada. Para ficarem com 8, eles precisam compartilhar 4 pares de elétrons. Olha essa soma aqui, ó, 4 mais 4, 8. Eles precisam fazer 4 ligações covalentes comuns. Já os elementos do grupo 15 têm 5 elétrons em sua última camada. Eles precisam compartilhar 3 pares de elétrons. 5 mais 3 dá 8. Ou seja, eles fazem 3 ligações covalentes comuns. Já os do grupo 16 têm 6 elétrons em sua última camada. Logo, eles precisam compartilhar 2 pares de elétrons para seguir a regra do octeto. 6 mais 2, 8. Então, eles fazem 2 ligações covalentes comuns. Já os elementos do grupo 17 têm 7 elétrons em sua última camada. Para ficar com 8 elétrons em sua última camada, precisam compartilhar um par de elétrons. 7 mais 1, 8. Então, eles fazem uma ligação covalente comum. Bom, vamos então às exceções. O hidrogênio tem apenas um elétron. Para ficar estável que nem um gás nobre, o hélio tem 2 elétrons. Ele compartilha apenas um par de elétrons, 1 mais 1, 2. Então ele faz apenas uma ligação covalente comum. Já os elementos do grupo
13 também não seguem a regra do octeto. Eles têm 3 elétrons na última camada e ficam estáveis com apenas 6 elétrons em sua última camada. Eles compartilham 3 pares de elétrons, fazem apenas 3 ligações covalentes comuns. Ok? Vamos começar pela molécula do gás hidrogênio. O gás hidrogênio é uma substância simples, porque ele é formado por apenas um elemento químico, que é o hidrogênio. Então aqui está a fórmula molecular do gás hidrogênio. Como eu já disse, sou eu que forneço a fórmula molecular. Ela nos diz que cada molécula de gás hidrogênio é formada pela união de 2 átomos de hidrogênio, esse índice 2 aqui. Como o hidrogênio não é metal, a ligação entre os átomos da molécula é ligação covalente. Eu prefiro montar primeiro a fórmula estrutural plana. A gente também monta a fórmula eletrônica a partir da fórmula estrutural plana. Para isso, eu tenho que saber o seguinte, que o hidrogênio faz apenas uma ligação covalente comum. Então, como é que eu monto essas fórmulas? Primeiro, eu coloco aqui, como são 2 átomos de hidrogênio, eu coloco um ao lado do outro. O hidrogênio faz uma ligação covalente comum. Para representar essa ligação covalente comum, eu coloco entre esses 2 átomos um traço. Tá? Aqui, um traço. Esse traço significa que é uma ligação covalente comum simples. Cada átomo de hidrogênio fez apenas uma ligação covalente. Essa é a fórmula estrutural plana do H2. Para montar a fórmula eletrônica é muito simples também. Basta apagar esse traço e substituir por 2 elétrons. Vamos ver como fica. Olha lá, 2 elétrons. E eu envolvo esses elétrons. Isso é apenas uma representação. O que ela significa? Que esses 2 elétrons agora passam a pertencer simultaneamente aos 2 átomos de hidrogênio. Eles se movimentam nas eletrosferas desses 2 átomos simultaneamente. Pronto, está pronta a fórmula eletrônica da molécula do gás hidrogênio. Molécula do gás oxigênio. Também é uma substância simples, formada por apenas um elemento químico, o oxigênio. E a fórmula molecular nos diz que cada molécula é formada pela união de 2 átomos. O oxigênio também não é metal. Basta consultar a tabela periódica. O oxigênio está no grupo 16, ele não é metal, e esse elemento faz 2 ligações covalentes comuns. Igual ao exemplo anterior, eu coloco os símbolos do oxigênio aqui lado a lado, e entre eles eu coloco as ligações que o oxigênio faz. São 2, uma ligação dupla, são 2 ligações covalentes. O que a gente tem que fazer agora? A fórmula eletrônica. Então, como eu disse no exemplo anterior, vou apagar esses 2 traços aqui e vou colocar para cada ligação 2 elétrons. Olha lá, primeira ligação aqui em cima, os 2 elétrons envolvem. A segunda ligação, os 2 elétrons envolvem. Além dos elétrons da ligação covalente, eu tenho que completar com os elétrons da última camada. Cada átomo ficou com 8 elétrons em sua última camada. No exemplo anterior, eu não fiz isso, porque o hidrogênio fica com apenas 2 elétrons, que são os 2 da ligação. Aqui, olha só, esse átomo de oxigênio aqui da esquerda, ele tem 4 elétrons na sua última camada. 1, 2, 3, 4. Eu tenho que representar os 8 elétrons. Ele ficou com 8 elétrons na última camada. Então, ainda faltam quantos elétrons para completar o octeto? 4. Então, olha só. Tcharam! 1, 2, 3, 4. A mesma coisa eu faço para o outro átomo de oxigênio. Então, vamos contar com quantos elétrons na última camada esses átomos ficaram. Vamos lá. O primeiro aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O outro também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A fórmula eletrônica está pronta. Essa é a molécula do gás nitrogênio. O nitrogênio também é uma substância simples, formada por apenas nitrogênio. E a fórmula molecular nos diz que cada molécula é formada pela união de 2 átomos por ligação covalente, já que o nitrogênio não é metal. O nitrogênio pertence ao grupo 15 da tabela periódica, logo faz 3 ligações covalentes comuns. Vamos montar a fórmula estrutural plana então. Então eu coloco os símbolos do nitrogênio lado a lado e entre eles as 3 ligações covalentes que eles fazem. Essa é uma ligação covalente tripla. A fórmula eletrônica basta substituir cada ligação dessa por 2 elétrons e envolver. Olha lá que bonitinho. Legal, né? Ela não está completa ainda porque eu tenho que colocar todos os elétrons da última camada de cada átomo. Então, para esse nitrogênio, ele tem agora aqui 6 elétrons de sua última camada. Ele fica com 8. Então, eu tenho que colocar mais quantos? 2. Tanto para esse quanto para o outro. É a mesma coisa. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para o outro átomo, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A fórmula eletrônica está prontinha. A molécula de água.
Já é um pouquinho diferente, porque isso aqui é uma substância composta, tem dois elementos, o oxigênio e o hidrogênio. A molécula é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Beleza? Como é que a gente vai montar a forma estrutural plana, então? Eu tenho que saber que o hidrogênio faz uma ligação covalente comum e o oxigênio é do grupo 16. Logo, ele faz duas ligações covalentes comuns. Para montar a forma estrutural plana, a gente tem que fazer o seguinte. Como são três átomos, o elemento químico aqui, o oxigênio, que tem apenas um átomo, eu vou colocar o símbolo desse elemento no centro da fórmula. E os outros átomos de hidrogênio eu vou colocar um de cada lado. Olha como vai ficar legal. Né? Assim fica bem organizado. Isso é uma forma estrutural plana. Como o hidrogênio faz uma ligação, só pode ter um traço entre ele e o oxigênio, certo? Então, vou colocar um traço entre ele e o oxigênio. O oxigênio pode fazer duas ligações. Então, eu coloco outro traço entre esse oxigênio e o outro hidrogênio. Olha lá como é que ficou. Vamos lá, fórmula eletrônica. De novo, substituo cada traço por dois elétrons e envolvo. E agora completo com os elétrons da última camada. O hidrogênio só fica com dois elétrons mesmo, ele já está completinho. O oxigênio, ó, ele tem 1, 2, 3, 4 elétrons. Certo? Quanto falta então? Faltam mais 4. E olha como eu faço. 2 em cima, 2 embaixo, para ficar bem organizado, de 2 em 2. Eu coloco esses elétrons da última camada de 2 em 2 para ficar bem bonitinho. Do outro lado, a mesma coisa. Ligação e o hidrogênio já está completo. Beleza? Então, fechou. Vamos à próxima. A fórmula molecular do gás carbônico, CO2. Também formado por três átomos, dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono. O carbono é do grupo 14, faz 4 ligações covalentes comuns. E o oxigênio do grupo 16 faz 2 ligações covalentes comuns. Quem fica no centro? O carbono. Só tem um átomo aqui. E os oxigênios, eu coloco um símbolo de cada lado do carbono. O oxigênio faz 2 ligações. Então, eu só posso colocar entre o oxigênio e o carbono 2 traços. A mesma forma do outro lado. Olha lá. E o carbono faz 4 ligações. Então, tem 4 traços em volta do carbono. Essa é a fórmula estrutural plana do CO2. A fórmula eletrônica, substituo cada ligação. Repare que tem uma ligação dupla, do outro lado outra ligação dupla. Substituir cada ligação por 2 elétrons e envolver. E agora vamos completar com os elétrons da última camada de cada átomo. Bom, o oxigênio, esse átomo aqui está com 1, 2, 3, 4 elétrons em sua última camada, faltam 4. Esse carbono já tem 8, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já esse oxigênio, igual ao outro, só tem 4 elétrons na última camada. Então, o que eu tenho que fazer? Tcharam! Colocar mais 4 elétrons na última camada desse átomo de oxigênio. 1, 2, 3, 4. Né? Agora ele ficou com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse outro átomo aqui também ficou com 8 elétrons em sua última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. NH3. Agora são 3 átomos de hidrogênio e um átomo de nitrogênio. É a fórmula molecular da amônia. É uma substância composta. Quem fica no centro é o nitrogênio. Os átomos de hidrogênio eu coloco em volta do nitrogênio, beleza? O nitrogênio é do grupo 15, ele faz 3 ligações covalentes comuns e o hidrogênio faz apenas uma ligação covalente comum. Vamos ver como fica? Olha lá. Então, os hidrogênios se ligam ao átomo central, cada hidrogênio só pode fazer uma ligação e o nitrogênio pode fazer 3. Então, olha como fica. Tará! Viu lá? Tem 3 traços em volta do símbolo do nitrogênio e um traço para cada hidrogênio. A fórmula eletrônica, então, substituo cada ligação por 2 elétrons e envolvo e completo com os elétrons da última camada. O hidrogênio só fica com 2 elétrons, já está pronto, cada átomo de hidrogênio já tem 2 elétrons e o nitrogênio não. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na última camada. São 8, né? Então eu tenho que completar com mais 2. Olha lá. Legal, show! C série 4. Quem fica no centro? O carbono. O elemento carbono só tem um átomo. Então, os 4 átomos de cloro ficam em volta do carbono. O carbono é do grupo 14, faz 4 ligações covalentes comuns. E o cloro é do grupo 17, faz apenas uma ligação covalente comum. Vamos lá? Então, olha lá o carbono no centro, cada átomo de cloro em volta. Como o cloro faz uma ligação, eu faço um traço entre o cloro e o carbono, a mesma coisa para os outros. E o carbono tem 4 traços em volta dele, são 4 ligações covalentes comuns. Beleza? E aí a fórmula eletrônica dessa molécula. Substituir cada ligação por 2 elétrons e envolver, e ainda faltam os elétrons da última camada. Repara o seguinte, o carbono já tem 8 elétrons em sua última camada. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Já os átomos de cloro, não. Esse átomo de cloro aqui vale a mesma coisa para os outros. Ele só tem 2. Faltam quantos? 8 menos 2, 6. 6 para cada um. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha como eu faço bonitinho, de 2 em 2, para ficar bem organizadinho. 2, 2, 2. Aquilo que eu falei no início da aula, existe ligação covalente entre metal e não metal. Quando é que isso acontece? Quando a diferença de eletronegatividade entre os átomos participantes da ligação é menor que 1,7. Então, a diferença de eletronegatividade, como é que eu faço? O valor de eletronegatividade maior menos o valor de eletronegatividade menor. Vou na tabela periódica e descubro a eletronegatividade do cloro, que é 3. E a eletronegatividade do alumínio, 1,5. 3 menos 1,5 dá 1,5, que é menor que 1,7. Não é para multiplicar o 3 pela quantidade de átomos de cloro, tá? Eu estou analisando uma ligação covalente. Essa molécula tem 3 ligações covalentes. Então, cada ligação eu faço essa diferença. São todas iguais. Então, são ligações covalentes. O LCl3 é uma molécula, apesar de ser formada pela união entre um metal e um não metal. Ok? Então, as 3 ligações interatômicas do LCl3 são covalentes. Eu posso montar a fórmula estrutural plana e a fórmula eletrônica para o LCl3. Como o alumínio é do grupo 13, ele faz 3 ligações covalentes comuns. E o cloro faz apenas uma ligação covalente comum. Então, o alumínio fica no centro, é o elemento que tem apenas um átomo, e os cloros em volta. Eu vou fazer um traço saindo de cada átomo de cloro. Olha lá, 3 ligações covalentes comuns que o alumínio está fazendo. Cada cloro fez uma ligação covalente comum apenas. A fórmula eletrônica, então, está aí. Vamos lá. O alumínio não segue a regra do octeto, então ele tem que ficar com apenas 6 elétrons na última camada. Não segue a regra do octeto na ligação covalente, ok? Já os átomos de cloro vão seguir a regra do octeto, então ficam com 8 elétrons na última camada. Vamos contar para esse daqui a mesma coisa para os outros. Esse daqui tem 2 elétrons na última camada, faltam 6. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os outros também eu completei com 6 elétrons na última camada. Beleza? Então, obrigado, um abraço, tchau, tchau, fui!